PL na Câmara afirmam que a bancada do partido vai tentar recorrer contra a decisão da mesa diretora da casa que cassou os mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro e também Alexandre Ramagem. Vamos voltar a Brasília. Nossa Ariane Bittencourt vai trazer um resumo para a gente desse dia depois das cassações que tiveram um caminho bem diferente do que a gente acompanhou na semana passada com Carla Zambelli. Fala, Ariane. Pois é, Roberta. Agora, a questão é que se ontem, no fim do dia, a preocupação do Partido Liberal era com a perda dos mandatos desses dois deputados da legenda, hoje, com essa operação da Polícia Federal, eles acabam tendo uma outra preocupação, né? Inclusive, quem nos trouxe essa informação a respeito desses recursos que podem ser apresentados foi justamente o líder do PL aqui na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, um dos alvos dessa operação de hoje, que mira e investiga um suposto esquema de desvio de cotas parlamentares. Então, hoje, com certeza, eles não conseguiram ainda avançar como gostariam nas situações de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, porque foram pegos de surpresa por essa operação. Mas o que a gente teve, então, de sinalização por parte da liderança do PL aqui na Câmara até aqui, é justamente essa intenção que você citou, de estudar, junto com o corpo jurídico do partido, quais seriam os caminhos e as possibilidades para tentar reverter essa decisão da mesa diretora que mirou e acabou cassando os mandatos de dois deputados do PL, portanto Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, ambos que estão nos Estados Unidos. No caso de Ramagem, Ramagem está foragido. Então o PL tem avaliado como que isso poderia acontecer, se eventualmente um recurso ao plenário, se eventualmente haveria uma possibilidade de um recurso ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, mas isso parece um pouco mais remoto até pela relação que a oposição tem com o Supremo Tribunal Federal. Mas o Sóstenes Cavalcante chegou a dizer que iria participar de uma série de encontros com o corpo jurídico do PL, justamente na tentativa de esgotar as possibilidades de recurso para tentar, de alguma forma ainda, salvar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e também de Alexandre Ramagem. Então, para situar quem está nos acompanhando e, de repente, não acompanhou em detalhes essa história, foi uma decisão da mesa diretora da Câmara tomada ontem, que justamente determinou a cassação desses dois mandatos com base numa mesma razão, faltas. No caso de Eduardo Bolsonaro, faltas já cometidas às sessões deliberativas aqui da Câmara, tendo em vista que ele está desde fevereiro nos Estados Unidos. E no caso de Alexandre Ramagem, faltas que ainda virão a ser cometidas, considerando que ele é tido como foragido e que foi condenado a mais de 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por participação naquela tentativa de golpe de Estado, caso em que também tivemos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi uma decisão que o presidente da Câmara, Hugo Motta, poderia ter levado para o plenário, mas decidiu que fosse tomada ali pela mesa diretora. Não foi unânime, mas de fato se consolidou ontem com a cassação, então, definitiva dos mandatos desses dois parlamentares. E aqui eu queria só trazer uma curiosidade, viu, Roberta, para você, para quem nos acompanha. Tem uma diferença entre Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, nesse caso, no seguinte sentido. Na situação de Alexandre Ramagem, ele acaba ficando para além da perda do mandato, então deixar de ser deputado. Lembro que ele está inelegível, porque ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse processo já transitou em julgado, ou seja, não há mais espaço, mais tempo para recurso. Todos os recursos no Supremo Tribunal Federal com relação à sua condenação já se esgotaram e ficou determinada a inelegibilidade de Alexandre Ramagem, portanto. Então, ele deixa de ser deputado federal e também fica inelegível. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele deixa de ser deputado federal, mas não fica inelegível. Ele não foi condenado em nenhuma ação. O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele é réu no Supremo Tribunal Federal por aquele caso em que ele é acusado de coação no curso do processo, não é? De estar nos Estados Unidos para tentar, de alguma forma, conseguir sanções junto à Casa Branca a autoridades brasileiras e atrapalhar os processos até então em curso contra o seu pai, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil. Ele é réu, mas não foi condenado criminalmente, portanto, não está inelegível. Então, a situação de momento é que ele poderia ainda concorrer caso quisesse.
fizesse. Mas o PL, então, estuda as possibilidades de ainda tentar recorrer dessas decisões da mesa diretora. Lembrando que hoje é um dia bastante turbulento para o Partido Liberal e que fica difícil que eles consigam avançar em algum ponto mais prático com relação a essas discussões com o corpo de advogados da legenda. Volto com você, Roberta. Com certeza, Ariane. Obrigada pelas suas informações. E depois da decisão da mesa diretora da Câmara, que definiu a cassação de Eduardo Bolsonaro, ele se manifestou através das redes sociais. O deputado cassado publicou um vídeo dizendo que valeu a pena ter ido para os Estados Unidos. Vamos ver. Acabaram de cassar o meu mandato, não por corrupção, por terem comprado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. Eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve juntos. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Bom, a gente acompanhou então esse vídeo de Eduardo Bolsonaro depois da cassação, ainda que com resistência de parte do empresariado e das próprias bancadas por causa da viagem aos Estados Unidos e do apoio a todas as taxações que vieram dos Estados Unidos em relação ao nosso país. Ô, Vitória Abel, como é que fica para Hugo Motta essas duas cassações? Pois é, Hugo Motta, ele decidiu tomar logo uma decisão sobre esse assunto quanto antes de entrar no ano eleitoral. Havia uma dúvida se de fato ele ia fazer isso antes de encerrar o ano legislativo. Hugo Motta chegou a pensar em adiar essa história para 2026, mas durante últimas reuniões que ele teve com os líderes partidários ao longo dessa semana, Hugo Motta e os integrantes da mesa diretora também avaliaram que seria melhor ele já fazer o quanto antes esse processo de cassação. Vamos lembrar que, no caso de Alexandre Ramagem, o deputado foi condenado criminalmente pelo STF por participar da tentativa de golpe de Estado, de acordo ali com o ministro Alexandre de Moraes. E a gente já tinha contado aqui no Radar também que existem duas interpretações em relação ao destino do mandato de um parlamentar condenado criminalmente. A primeira delas é a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que, já que ele está condenado criminalmente em regime fechado, o parlamentar perde automaticamente o seu mandato porque ele não pode exercê-lo, já que está preso, ou no caso de Ramagem, está foragido. E no caso de Eduardo Bolsonaro, a gente tem outra questão, que é a questão das faltas, dele ter atingido o número de ausências necessárias. Aí sim a mesa diretora da Câmara dos Deputados poderia definir isso o quanto antes. Em relação ao Alexandre Ramagem, melhor dizendo, esqueci de pontuar, a outra interpretação dada pelos parlamentares é que, na verdade, apesar dele ter sido condenado, o que vale é a decisão do plenário da Câmara. A Câmara dos Deputados é que deveria ter votado essa perda de mandato, assim como aconteceu com Carla Zambelli. E é a justificativa que o PL, também aí conduzida pelo líder Sóstenes Cavalcante, vinha dando, que a Zambelli teve a perda de mandato avaliada pelo plenário,
também Alexandre Ramagem deveria ter essa perda de mandato analisada pelo plenário. Mas Hugo Motta não quis mais que esse mal-estar acontecesse com o Supremo Tribunal Federal. E ele avaliou junto com seus pares que era melhor decidir isso o quanto antes por meio de uma análise da mesa diretora. A mesa diretora era composta pelo presidente da Câmara, pelo vice-presidente, que é Altineu Cortes, do PL, foi um dos únicos que votou de forma contrária à cassação de Ramagem e Eduardo Bolsonaro. E aí tem mais outros também integrantes dessa mesa, segundo, terceiro secretário, além dos suplentes. E a maioria dessa mesa diretora é que votou pela cassação dos dois parlamentares, portanto, encerrando essa polêmica e deixando outras para 2026. Roberta? Muitas outras, né, Vitória? Oi, Yander, mas reverter essas cassações, muito difícil, né? É muito difícil, Roberta. O que eu ouvi dos líderes partidários é que a decisão está de fato tomada, não tem como voltar atrás. Como a Vitória comentou, o presidente Hugo Motta, ele não quis escalar o conflito com o Supremo Tribunal Federal. O que os líderes dizem é que, apesar de, claro, a Câmara ter ali a prerrogativa de votar em plenário as cassações, foi um erro ter levado o processo de cassação da Carla Zambelli para o plenário, porque não interessa nesse momento a Câmara ter esse conflito com o Judiciário. Então, o Hugo Motta, ele não deve acatar esse pedido do PL. É claro que é natural o PL recorrer, né? Faz parte ali do jogo político, mas mesmo do PL, as lideranças sabem que vai ser muito difícil reverter essas cassações. Eu queria só, antes de devolver para você, Roberta, fazer um comentário sobre o Eduardo Bolsonaro, especificamente, porque a situação dele é muito difícil, né? Ele foi para os Estados Unidos, praticamente abriu mão do mandato, né? Ele teve essa cassação por faltas e ele também está sendo investigado agora por suposta interferência lá no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Há uma investigação do Judiciário contra ele. Então, vai ser muito difícil Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil sem que haja aí uma condenação, uma prisão, né? É o que se fala. E todos os objetivos que Eduardo Bolsonaro tinha nos Estados Unidos estão aos poucos caindo por terra, basicamente, porque ele foi para os Estados Unidos para articular sanções contra o Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, sobre o ministro Alexandre de Moraes. O presidente americano Donald Trump acabou aplicando essas tarifas comerciais que agora estão sendo retiradas e depois até sancionou com a lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes, mas essa sanção já foi retirada. A relação entre Donald Trump e o presidente Lula foi sendo construída ali aos poucos, então toda essa negociação com os Estados Unidos hoje está na mão do governo brasileiro. Eduardo Bolsonaro está um pouco escanteado nessas articulações, então a situação dele realmente é muito difícil, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Roberta? Tá certo, gente. Vamos